Olá, terceiro ano! Vamos para a continuação da atividade 3, a segunda parte, tá? Então, a primeira parte foi para a gente conhecer o poema de Cecília Meirelles e familiarizar-se com ele, né? O poema Tanta Tinta. E agora, nós vamos para a segunda parte da mesma atividade. Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Frase de Cecília Meirelles. Bom, crianças, agora eu vou ditar para vocês o poema Tanta Tinta e vocês vão escrever da melhor forma possível, do jeito que vocês conseguirem. Tudo bem? Então vamos lá. Tanta tinta. Na primeira linha, escrevam: a menina tonta. Podem escrever. Na linha de baixo, escrevam toda suja de tinta. Na linha de baixo, mal o sol desponta. Na próxima linha, sentou-se na ponte, muito desatenta. Sentou-se na ponte, muito desatenta. Próxima linha, e agora se espanta. Próxima linha, quem é que a ponte pinta com tanta tinta? Na linha de baixo, a ponte aponta. Próxima linha, e se desaponta. Próxima linha, a tontinha tenta. Limpar a tinta. Linha de baixo, ponto por ponto e pinta por pinta. Ponto por ponto e pinta por pinta. Linha de baixo, a menina tonta. Última linha, não viu a tinta da ponte. Não viu a tinta da ponte. Bom, crianças, se precisar, voltem no vídeo, vão apertando pause para conseguir ir escrevendo, tudo bem? Bom, crianças, continuando com a nossa atividade 3, eu coloquei aqui a escrita de algumas crianças. Então, nós vamos fazer a leitura e nós vamos analisar os possíveis erros, que de repente também pode ser que tenha sido o seu erro na hora que você fez a reescrita do poema, pensando que você reescreveu o poema sem olhar, né? Ouviu lá eu ditando e foi tentando escrever. Eu peguei aqui o poema inteiro e nós vamos analisar, tudo bem? Questão da ortografia. Vamos lá. A menina tonta. Vocês conseguem ver algum erro aqui? Nas atividades anteriores, nós até vimos essa regrinha na questão da ortografia. Pensa um pouquinho. A menina tonta. Quando eu falo aqui a palavrinha tonta, eu tenho aqui a letrinha M de mala e o T de tatu. Eu posso usar o M antes do T? Não, né? Lembra na regrinha? Vou colocar até aqui de vermelho para a gente não esquecer. Sempre eu vou usar o M antes do P e do B. Se quiser lembrar, M de mamãe antes do P de papai, M de mamãe antes do B de bebê. Quando for qualquer outra, deixa eu pôr de outra cor.
Quando for qualquer outra consoante, qualquer uma, por exemplo, se for o T, o C, o D, qualquer outra consoante, eu vou usar a letra N de navio, tá? Só vou usar o M de mala quando for antes do P ou antes da letra B. Aqui eu tenho a letra T de tatu. Nesse caso, eu tenho que utilizar a letra N de navio. Eu vou grifar aqui, tá? Já vou grifar embaixo, que é o mesmo erro. E vou colocar aqui em cima para vocês conseguirem ver o modo correto. A letra N. Se você errou, você vai marcar aí, tá? E colocar a letrinha N em cima. Se você acertou, parabéns! Toda suja de tinta. Aqui, tinta, a mesma coisa. Aqui, tinha que ser a letrinha N de navio, porque eu tenho a letrinha T, tá? Aqui, eu tenho a consoante T. Então, antes da consoante T, eu vou usar a letra N de navio. Só que nessa frase também tem outro erro. Toda suja de tinta. O de, muito bem, para quem falou o de. Quando nós estamos conversando, falando, é comum às vezes a gente falar, de, é normal, a gente às vezes fala. Só que na hora de escrever, nós temos que escrever corretamente. Lembra que eu já falei isso para vocês? Então, aqui não seria de, deixa eu grifar aqui, seria de, toda suja de tinta. Deixa eu colocar aqui a letrinha E. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, marca aí embaixo e coloca a letrinha E em cima ou ao lado, tá? Mal o sol desponta, sentou-se na ponte. Tá correto? Ponte? Muito desatento, ó. Já falei onde estava o erro, era para deixar vocês pensarem, né? Tá correto aqui? Ponte? Não, né? Entra na mesma regrinha. Deixa eu até marcar aqui, ó. Pode usar o M antes do T de tatu? Não, né? Então, aqui tinha que ser a letrinha N de navio. E apesar de muitas vezes falarmos ponte, o correto é ponte. Então, mesmo que a gente fale errado, mas na hora de escrever, nós temos que escrever correto, tá? Muito desatenta. E agora, se espanta. Onde está o erro aqui nessa frase? Pensa um pouquinho, crianças. Aqui eu encontro o mesmo erro, né? Antes do T tem que ser N de navio. E aqui, aí você pode estar perguntando, por que aí, professora, no si? Ó, e agora, C deveria ser C com E. A gente pronuncia si, mas o correto é pronunciar e escrever C. E agora, C espanta. E aqui o N, né? Esse aqui tá fácil, essa regrinha, né? Continuando. Quem é que a ponte pinta? Vão pensando aí, crianças, onde está o erro nessa frase. Quem é que a ponte pinta? Vou marcar esse, que esse é o mesmo erro. Então, ó, já grifei aqui para vocês verem. Quem? O quem, muitas vezes, tem crianças, né, até adultos, que escrevem lá o quem com C, a gente confunde. Mas o correto seria quem, para dar esse som de quem, seria a letrinha que. Deixa eu pôr aqui do lado. Que, o, e o M. Assim eu tenho a pronúncia quem, tá? Então, vocês às vezes escrevem errado, né? É comum, estamos todos aprendendo, mas o correto do quem é o que, o, e, M, para dar esse som de quem. Então, se você fez correto, parabéns. Se você não fez, marca embaixo e coloca o quem ao lado, tá? Ou em cima, tanto faz. Quem é que? Agora, o que ficou até fácil para analisar, né? Que é a mesma questão. Que, para dar esse som de que, eu tenho que usar o que, o U e o E, tá? Não é o C. Tudo bem? E o ponte é a mesma regrinha. Deveria ser N, né? Vamos continuar a leitura. Com tanta tinta, a ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto.
Vão olhando aí onde está o erro. Aqui, antes do T, sempre é o N de navio. Aqui, a mesma regrinha, antes do T é o N de navio de novo. Aqui também, desaponta, deveria ser o N de navio. E agora aqui, e se desaponta. Percebam que quando eu falo, vocês até devem ter a primeira impressão, está correto, professora, e se desaponta, né? Pronunciei errado, tá? É comum a gente falar assim, mas na hora de escrever eu tenho que me atentar para escrever correto. O correto seria e, se com E. Então, mesmo que eu fale do modo que não é correto, o ideal é que na hora que eu vou escrever, eu escreva do jeito certo, tudo bem? A gente às vezes fala mesmo assim, né? Ó, e se, né? Ó, acabei de falar, gente, é gente, né? Então, às vezes, a gente, na hora de conversar, ó, falei de novo. A gente fala mesmo com o som do i no final de algumas palavras, mas na hora de escrever, nós temos que nos atentar a escrever corretamente, tá? Bom, deixa eu marcar aqui também. Aqui é o N de navio antes, nós já vimos, sempre antes da letrinha T de tatu, o N, né? Só vou usar o M de mala antes do P de pato e antes do B de bola. Agora aqui, limpar. Limpar já muda. Por que já muda, professora? Porque eu tenho a letra P de pato. Então, aqui deveria ser o quê? O M de mala, tá? Não a letrinha N de navio. Aqui entra a regrinha o M, porque eu tenho P depois. Sempre antes do P e B, M. E pinta por pinta. Ah, a menina tonta, não viu a tinta da ponte. O que está errado? Pensa um pouquinho, crianças. Aqui de novo, né? Ó, e pinta por pinta. É comum nós falarmos assim, né? Mas na hora de escrever, vamos escrever correto. Então, aqui, o certo deveria ser E. E. Pinta por pinta. Ah, a menina tonta, não viu a tinta da ponte, tá? Então, o que nós refletimos aqui, crianças, nessas questões ortográficas? Nós refletimos, né? O uso do M antes do P, o uso do M antes do B. Nós refletimos também o uso da letrinha Q, né? Que não é o C, para dar esse som de quem. Eu uso a letrinha C, tudo bem? Nós refletimos também o E e o I, né? No final, ó, por exemplo, I, que apesar de eu falar I, mas o correto é E, né? Então, às vezes, no final das palavras, igual aqui, cadê ponte? Aqui, ó, ponte. Nós, às vezes, falamos assim, mas na hora de escrever, temos que escrever correto, temos que escrever ponte, apesar da gente falar ponte, né? E aqui, ó, está até corretamente, ponto por ponto. Mas, muitas vezes, nós falamos, ó, acabei de falar, ponto. Falei ponto com U. Eu falei, pronunciei do modo que não é correto. Ponto. Só que nós temos que nos atentar de, na hora de escrever, escrever correto. Ponto. Então, o que nós vimos aqui, as regrinhas? O uso da letrinha I, quando a gente fala as palavrinhas que o final dá o som de I, mas o correto é o som de E. E aqui também, ó, as palavrinhas que às vezes nós pronunciamos o final delas com o som de U, mas o correto é a letrinha O. Então, nós refletimos aqui nessa atividade essas regrinhas ortográficas. M antes do P e antes do B. Outras consoantes eu uso N de navio. O Q para dar o som de que, de quem e não o C. Refletimos também as palavrinhas que às vezes nós falamos com som final I, que nem ponte, mas na hora de escrever tem que escrever corretamente ponte, né? E palavrinhas também com final U, que nós pronunciamos com final U, igual aqui, ponto. Mas o correto eu tenho que escrever corretamente, que é com a letrinha O, ponto. Aqui já está correto. Tudo bem? Então, aqui nessa atividade, nós refletimos sobre essas regras ortográficas.
Espero que vocês tenham acertado tudo. Se não acertou, marque embaixo, coloca o correto na frente, tá bom? Espero que tenham gostado.